Galera, Sucumimo foi encontrado morto em Goiânia. Não! Meu Deus! É, pessoal, parece que pra quem é fã de Espinossaurídeo, as coisas sempre melhoram, né? Tudo incrível! Acho que cada dia é uma novidade. Ah, droga! Então parece que o Sucumimo virou sinônimo júnior de Cristatosaurus. Muito legal, né? A gente saiu de imitador de crocodilo pra réptil com crista. E olha só a crista incrível que esse bicho tinha, né? É, lagarto com crista! Bom, pessoal, agora falando sério, né? Isso é realmente importante? Porque assim, o que de fato mudou foi o nome do bicho. O bicho continua a mesma coisa. Os materiais fósseis são os mesmos. A nossa interpretação do bicho continua assim, em aparência, a mesma. Só mudou o nome. É claro que o nome traz um apego pra gente, né? Eu particularmente gostava muito de Sucumimo. É um nome que é memorável pra mim, né? Imagina mudar o nome do Tiranossauro, do Triceratops. Já tentaram, né? Fazer isso. Mas mudar o nome do Espinossauro, mudar o nome do Gigantossauro, do Brachiosauro, do Brontossauro. Cara, quando mexe nos nomes, a gente tem um certo apego por toda a identidade do taxon fóssil que a gente se tornou apaixonado. Mas, no geral, não muda nada, além do nome. Eu acho que isso não é tão traumático assim quanto o que aconteceu lá em 2014 com o Espinossauro. De repente, ele era um dinossauro terópode comum, super predador, lá em 2013, e aí 2014 chegou pro bicho das perninhas desse tamanho, quadrúpede, né? Embora quadrúpede não seja o caso mais. Mas enfim, foi um choque muito maior, né? Uma frustração que eu imagino. Imagino não, eu vivi essa frustração. Eu era um fanboy do Spinosaurus nessa época. Mas é muito mais frustrante do que uma mudança de nome. Embora eu também entenda. Eu gosto do nome Sucumimo. Mas vamos entender no vídeo de hoje o que tá acontecendo. Por que o nome Sucumimo agora virou sinônimo de Cristatosaurus? Será que isso realmente vai ser levado pra frente? Ou é algo só desse estudo? E também uma coisa importante, o estudo que trouxe essa sinonimização de Sucumimo para Cristatosaurus, ele nem é sobre isso. Ele fala sobre coisas muito mais interessantes e em um pequeno trecho, uma pequena discussão à parte do texto, eles mencionam isso e a galera pegou só essa parte e ignorou todo o resto da pesquisa. E eu vou trazer um pouquinho dessa pesquisa também, porque ela traz coisas muito legais, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são esses skeletons aqui de Sucumimo, que o interessante deles é que eles mostram pra gente a reconstrução do bicho em vida, mas também o que a gente tem preservado desse taxon de dinossauro. E isso é muito legal, a gente vê que o Sucumimo, ele tem bastante material fóssil, olha só, pelo menos atribuído a ele, né? Embora a gente tenha essa outra imagem aqui, ó, que o holótipo de fato do Sucumimo, ele é esse em vermelho aqui, né? Tudo que tá em vermelhinho aqui é o holótipo. Em outras cores, são materiais referidos ao gênero, ao taxon Sucumimo, mas que agora pode ser Cristatosaurus tudo, né? Enfim, e isso aqui é o Cristatosaurus, tá? Esse é o material fóssil que a gente tem do Cristatosaurus. São só essas partezinhas aqui, ó, um pedação da garra também, mas o Cristatosaurus, ele realmente sempre foi muito fragmentado, né? Enquanto o Sucumimo, a gente teve mais material atribuído a esse taxon. Mas o que acontece? O Cristatosaurus e o Sucumimo, eles foram descritos no mesmo ano, só que com uma diferença de alguns meses. O Cristatosaurus foi descrito antes, então ele foi o primeiro taxon nomeado, antes de Sucumimo. Foi tudo no mesmo ano, mas foi descrito antes. E eles viviam ali na mesma formação, foram encontrados ali no Níger, na mesma formação, que eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas chama formação El Ras, no Níger, tá? Então eles eram, digamos que conterrâneos, do mesmo período, da mesma formação geológica. Eles habitavam, compartilhavam o mesmo ambiente, a mesma datação, só que um é muito mais fragmentado que o outro, né? E assim, vários outros artigos no passado comentaram, eu não sei se discutiram muito a fundo isso, mas comentaram que Sucumimo e Cristatosaurus poderiam ser sinônimo. Isso não é novidade, assim, no universo da paleontologia, tá? Isso já era discutido antes. Inclusive, se Sucumimo, Cristatosaurus, na verdade, são Baryonyx, são do taxon Baryonyx, só que africanos. O Baryonyx, ele é europeu, né? E os
os outros táxons ali que conviviam com Baryonyx, Hiparovenato, Ceratossiocops também europeus ali, enquanto Sucumimos e Cristatosaurus são ali da África, no Níger, né, da formação El Has. Só que, enfim, eu já adianto para vocês que essa sinonimização de Sucumimo / Cristatosaurus com Baryonyx, ela já não é tão aceita assim, a gente vê claras diferenças nos exemplares. Só que isso não é muito bem o que acontece quando você compara Cristatosaurus e Sucumimos, eles são bem parecidos. E esse estudo, o foco dele não é discutir isso, mas ele só trouxe essa observação que eles fizeram em uma discussão ali dentro do artigo, tá? Mas que não é o foco principal do artigo, mas enfim. Aqui eu só queria mostrar para vocês, ó, reconstruções mais atuais do Sucumimo, e a gente percebe uma mudança que eu também fico triste, né? Nossa, Sucumimo vai mudando que eu vou ficando cada vez mais triste. Essa carinha dele aqui, ó, a gente também, digamos que perdemos ela já tem um tempo, né? Mas essa carinha do Sucumimo super rasa, tá vendo? Que a linha aqui da mandíbula até o final do crânio, ela é bem reta nessas representações mais antigas. E hoje em dia, a gente não tem muito motivo para pensar que essa linha seria reta dessa forma, ó, como nessas reconstruções mais antigas. Porque a gente observa que os crânios preservados dos espinosaurídeos, como o Irritator, eles apresentam pra gente uma região aqui do jugal, que é esse osso aqui, ó, bem, digamos que comprida, não sei se eu poderia dizer isso, mas ela não é tão rasa, ela não é curta assim, ó, ela não é curta, ela é mais comprida nesse aspecto, mais largona. Essa região aqui do crânio, ela é mais baixa mesmo, nos espinosaurídeos, e faz sentido a gente pensar que baryonyquíneos também teriam essa condição, embora a gente não tenha essa região muito bem preservada dos baryonyquíneos, então a gente tem que inferir dos espinosauríneos, né, como o Irritator, que a gente tem claramente assim, não é uma linha reta do focinho que acontece no Irritator, né? O Irritator não tem essa parte aqui tão rasinha. Na verdade, ela vai descendo aqui, ó. Ela vai se tornando mais profunda, não sei se eu poderia dizer assim, né? Então, essa curvinha para baixo é o que a gente imagina agora para os baryonyquíneos, inclusive para o Sucumimo, né? Então aqui representações mais atuais como essa do Scott Hartman e do Dan Fowlkes, elas mostram essa curvatura aqui do jugal, ó, mais para baixo. Então essa representação bem fininha aqui, embora eu gosto bastante, me acostumei muito com ela e eu acho ela muito badass, assim, muito, pô, é a identidade do Sucumimo, mas ainda assim tá com carinha de Sucumimo, né? A gente vê que ele tem essa cristinha elevada aqui também, ó, esse narizinho mais curvadinho assim. Só que essa região não seria tão retinha assim como antigamente, tá? Só uma atualização para vocês. Outra coisa que eu quero mostrar são as pré-maxilas que a gente tem de Sucumimo, Cristatosaurus e do Baryonyx. Que é o seguinte, ó, essa A e B aqui são Sucumimos. E a gente percebe, ó, que ele tem essa siglazinha aqui, ó, que tá se referindo à nomenclatura pré-maxila, crista pré-maxilar, digamos assim, né? Porque esse osso aqui, ó, é a pré-maxila do Sucumimo, tá vendo? E aqui a gente identifica que ele tem essa crista na pré-maxila, que é a característica diagnóstica do Cristatosaurus. Ele recebe esse nome por conta dessa crista pré-maxilar que ele tem, ó. Então aqui, ó, é a ponta do focinho do Cristatosaurus, que é a pré-maxila, né? Tá vendo que ele tem essa característica? É um pequeno relevo ósseo mesmo que forma uma crista. E o Sucumimo também tem isso, né? Diferente do Baryonyx. O Baryonyx realmente não apresenta essa crista nessa região, diferente do Cristatosaurus e do Sucumimo aqui. Então, esse é um dos motivos que os autores sempre tendem a diferenciar Sucumimo de Baryonyx, ou Cristatosauro de Baryonyx também, porque o Baryonyx não apresenta essa crista. Fora também, né, a diferença de região, Baryonyx europeu, Sucumimos Cristatosaurus africano, né? Enfim, será que era o mesmo táxon, cara? E outra característica também é a profundidade, digamos assim, da ponta, dessa região da ponta aqui da pré-maxila, porque em Baryonyx, essa ponta, ela realmente, ela se estende mais para baixo aqui, ó. Agora, no Cristatosaurus e no Sucumimo, ela não é tão profunda aqui para baixo como em Baryonyx, tá vendo? Baryonyx tem, digamos que essa parte vermelhinha aqui a mais. A gente observa isso nos fósseis atribuídos. Já no Sucumimo e Cristatosaurus não é o caso. Então essas são, tipo, as condições gerais que o artigo menciona, que são diagnósticas
diagnósticas para você não sinonimizar Cristatosaurus / Sucumimo com Baryonyx. E aqui tá o motivo da sinonimização de Cristatossauro com Sucumimo. Porque esse aqui em azul, ó, esse aqui em azul, vou pôr em azul aqui também. Então aqui, só para vocês verem, esses dois exemplares aqui de cima são Cristatossauros, que a gente tem pré-maxilas preservadas. Um é um indivíduo jovem e o outro é um indivíduo mais maduro. Esse em verdinho, né? O contorno verdinho aqui é o indivíduo mais maduro. E aí, quando você sobrepõe esse focinho, né, com base na tomografia, eles fizeram uma tomografia desse focinho, eles identificaram coisas muito legais, né, que o estudo, ele fala sobre a neurovascularização em espinosaurídeos, e eles pegam focinhos de espinossauros e cristatossauros, fazem uma tomografia para ter as imagens ali de dentro dessa estrutura, de dentro do fóssil da pré-maxila, e eles conseguem identificar esses forames que a gente consegue ver aqui por fora do fóssil, né, que são bem visíveis aqui de fora. Eles conseguem identificar como que seria a vascularização, essa neurovascularização por dentro do focinho. Então eles reconstruíram aqui, ó, essas cavidades neurovasculares que se ancoram em cada forame, tanto para espinossauros quanto para o Cristatosaurus. Então assim, esse estudo é muito mais do que sinonimizar Sucumimo com o Cristatossauro. Vai muito além, isso é só uma parte da discussão do artigo. Nem é sobre isso. É sobre neurovascularização dessas rosetas aqui, ó, que é a ponta do focinho dos espinosaurídeos. E eles concluem, espinossauros no geral, eles tinham vascularizações, forames, muito sensíveis aqui na ponta do focinho, e se implica diretamente com a ecologia desses animais, a forma com que eles predavam, e eles vão discutir isso mais pra frente. Só que todo mundo focou nisso aqui, ó. Sucumimo e Cristatossauro. Beleza. Mas enfim, eles fizeram essa tomografia e conseguiram identificar, digamos que essas nervuras por dentro do crânio, por dentro da pré-maxila do Cristatosaurus, né? E reconstruíram aqui, ó. E aí, eles têm um ponto-chave que seria esse PNF, que é o foramen pré-narial. Esse foramen aqui é o foramen base que eles utilizaram para sobrepor exatamente na mesma posição a pré-maxila do Cristatosaurus em Sucumimo e em Baryonyx. Então, Sucumimo e Baryonyx também é possível observar nos fósseis deles o foramen pré-narial. E como eles fizeram a tomografia em Cristatosaurus, eles sobreporam a pré-maxila em escala, claro, mas exatamente no mesmo ponto. E o que acontece? Pro Baryonyx, a gente vê muita diferença mesmo dessa sobreposição, né? O Baryonyx não tem a crista que o Cristatosaurus tem, e ele tem essa ponta da pré-maxila bem mais profunda, né? Bem mais para baixo. Olha todo o espaço de diferença que tem. Eles não se encaixam muito bem, mas o Cristatosaurus e os Sucumimos, eles encaixam quase que perfeitamente. Olha que não tem muita diferença nisso, sabe? Aqui tem alguma diferença, enfim. Só que até que ponto a gente vai saber que isso é uma característica diagnóstica de táxons diferentes, ou isso aqui pode ser só uma variação individual? Porque pode muito bem ser, cara. Por conta disso aqui, você vai falar que são espécies diferentes? Eu não sei como que seria essa discussão. Mas os autores, realmente, nessa pesquisa, tenderam a observar essa característica. Sucumimo tem a crista pré-narial, e o encaixe desses dois táxons ali da pré-maxila são quase que perfeitos, então eles acabaram por sinonimizar mesmo Cristatosaurus e Sucumimo por conta dessas condições. Só que, igual eu falei, o estudo não é sobre isso. Então, esse não é um estudo decisivo que vai tirar ou não o nome Sucumimo, entende? Porque a gente tem que esperar a resposta dos outros autores, de outros autores que estudam Sucumimo, como o Paul Sereno, Daniel Vidal, né? Enfim, porque são paleontólogos que têm acesso aos fósseis e provavelmente, cara, Paul Sereno nomeou Sucumimo, e ele teve que apresentar os pontos que distinguem Sucumimo de Cristatosaurus e de Baryonyx, por exemplo. Tem que aguardar a resposta deles. O que esse estudo aqui apresenta é muito interessante, é uma proposta que faz sentido, mas vamos ver se ela vai se manter, tá bom? Nem todo estudo que sai é o estudo definitivo da parada. Às vezes vai vir um estudo futuro refutando isso, dizendo, não, olha, a gente tem mais características que distinguem Sucumimo de Cristatosaurus. E por que Sucumimo virou Cristatosaurus e não Cristatosaurus vira Sucumimo? Porque Cristatosaurus foi nomeado antes. Pela regra da nomenclatura científica, o Cristatosaurus, digamos que tem o eu não sei dizer, tipo, o direito do nome, né, por ter sido descrito antes. Então, se Cristatosaurus e Sucumimo é o mesmo bicho, o nome vai para aquele que foi descrito primeiro, no caso Cristatosaurus, entendeu? Mas enfim,
esse aqui é o motivo pelo qual eles sinonimizaram, porque tem características realmente de Cristatosaurus e Sucumimo que são muito parecidas entre si, e talvez a melhor justificativa seja uma variação individual. Lembrando que a gente está falando de animais conterrâneos, contemporâneos, é o mesmo caso ali do Irritator e Angaturama, que também existe essa discussão do Angaturama, na verdade, ser um Irritator, né? Enfim, e a gente tem que esperar por mais estudos e principalmente mais exemplares fósseis pra gente comparar, porque só com isso aqui a gente vai ficar na dúvida. Imagina se a gente tivesse um crânio completo de Sucumimo e de Cristatosaurus. A gente veria muito mais diferenças do que só a partir de uma pré-maxila. Vocês entendem o quão difícil é diagnosticar um bicho com pouco material fóssil, com base só numa pré-maxila? Enfim, o que eles apontaram aqui faz sentido, mas tem que ter mais exemplar, tem que ter a resposta dos autores, então assim, nem tudo está perdido. E se tudo estiver perdido, o Sucumimo / Cristatosaurus não mudou nada, só o nome. E aqui, agora, eu quero mostrar para vocês coisas que esse artigo discute, mas que ninguém quis falar sobre, né? Como eles fizeram tomografias do Cristatosaurus e do Spinosaurus, que detalhe, eles mencionam todo o fóssil do Spinosaurus que eles trazem, eles mencionam como Spinosaurus marrocanos e não é egípticos. Isso porque o material que eles estavam usando, que é uma roseta ali, pré-maxila de Spinosaurus descoberta no Marrocos, ele realmente foi atribuído por Russell, eu acho, como Spinosaurus marrocanos. Eu acho que eles quiseram só manter Spinosaurus marrocanos porque foi o que o autor descreveu aquele espécime. E, querendo ou não, infelizmente eu não achei dentro desse texto uma discussão sobre eles validarem Spinosaurus marrocanos sendo diferente de Spinosaurus egípticos. Não tem essa discussão, eles só mencionam Spinosaurus marrocanos naquele espécime o tempo inteiro. Mas olha que legal, ninguém falou sobre isso. O que esse estudo conclui é que os espinosaurídeos, assim como outros terópodes, por exemplo, das Pletossauro, Tiranossauro, Gorgossauro, Neovenator, enfim, vários outros terópodes, eles têm esses foramens aqui, ó, essas bolinhas, ao longo do rostro, né, ao longo do focinho aqui, dessa parte do focinho do animal, né? Então essas bolinhas a gente chama de foramens, tá vendo? E esses foramens são indicativos ali de nervuras, que provavelmente tornavam essa região aqui muito sensível, principalmente sensível no sentido tátil, entende? De sentir a mudança de temperatura do ar, a mudança de pressão do ar, movimentos ali, por exemplo, nas regiões da água, né, em que esses animais estariam muito inseridos, e os crocodilianos também têm isso, né? Eles têm muito mais foramen do que os próprios espinosaurídeos, para falar a verdade, tá? Os espinosaurídeos estão mais próximos de terópodes como o Tiranossauros do que próximos ali de crocodilianos em questão de quantidade de foramen, mas mesmo assim, eles tendem a ter uma presença maior dessas nervuras, desses nervos, cada vez maior aqui, ó, na ponta do focinho, né? Nessa roseta que eles chamam. Então, eles vão tendo muitas nervuras aqui, mas quando vai chegando cada vez mais para frente do focinho, essas nervuras, os forames vão ficando cada vez mais intensos. Os buraquinhos mesmo vão sendo cada vez maiores, ó. Então, tipo, um buraquinho aqui na região da maxila, à medida que ele vai chegando aqui, ó, para pré-maxila, na ponta do focinho, ele vai se tornando ainda cada vez maior. Então, esse buraco, o foramen, vai ficando cada vez mais, vai tendo cada vez mais um diâmetro maior, né? O que abriga nervuras cada vez maiores também em diâmetro, ou seja, sei lá, nervuras, digamos que mais grossas aqui, o que, claro, indica que a sensibilidade no focinho desses animais, principalmente aqui, ó, era muito sensível, tinha muito nervo, e isso implica diretamente na ecologia desses animais, né, na forma com que eles estariam se comportando no ambiente, predando suas presas, e eles falam sobre a ecologia do Spinosaurus e outros espinosaurídeos, né, e por que essa informação das nervuras é tão importante para a gente entender a ecologia desses animais. No caso dos tiranossauros, por exemplo, eles também têm essa condição, né, de ter os foramens e nervos cada vez maiores e em maior quantidade ali na ponta do focinho, e isso é por vários motivos, pessoal. Esses animais principalmente interagiam com o ambiente encostando a cara nas coisas, né? Não é igual a gente, por exemplo, que as nossas nervuras, nossos sentidos mais táteis, eles estão na ponta dos dedos. Para esses animais era na ponta do focinho, porque era a forma com que
que eles compreendiam o ambiente deles ali, né? Tanto em questão de ter a relação do ar batendo no rosto para entender essa mudança de temperatura, mudança de pressão do ar, para onde esses animais estão indo, se orientando no ambiente, mas também para encostar em vegetações, para encostar nos próprios filhotes, digamos assim, né? Ter aquelas relações parentais ali. Então, a comunicação tátil desses bichos era muito forte na ponta do focinho. E no caso dos espinossauros, isso se justifica ainda mais pelo meio que eles estavam inseridos, a ecologia que a gente pensa desses animais, que esses animais teriam, que era na água. Porque para você conseguir predar um bicho dentro da água, você precisa ter, digamos que, receptores ali de neurovascularização muito bons para você conseguir detectar vibrações, movimento, diferença de superfície, tudo isso dentro da água. Um bicho se movimentando dentro da água, ele gera uma vibração, ele gera um movimento que essas rosetas aqui, essas nervuras, detectam super bem. E é isso que faz com que esses animais aqui que estão nadando, a poeira que eles estão levantando, faz com que os espinossaurídeos recebam essa informação e conseguem dar um bote super preciso na presa e conseguir retirar ela da água o mais rápido possível, né? Porque o que esse estudo e vários outros, né, estudos recentes apontam sobre a ecologia, o comportamento de predação dos espinossaurídeos, é que esses animais estavam dando botes rápidos, naquele modo garça, né? Igual as garças atuais, cegonhas atuais, eles ficavam mais na margem do rio, esperando uma emboscada, igual o crocodilo faz, né? Só que o crocodilo faz isso debaixo da água, ele fica debaixo da água esperando o momento certo de dar uma emboscada. E os forames que ele tem no rosto, ele utiliza super bem para detectar os movimentos dos animais que estão ou atravessando o rio, ou então bebendo água. E os espinossaurídeos estariam fazendo isso, só que ao contrário, né? Fora da água, para retirar os bichos de dentro da água e privar eles do oxigênio, né? Então, a ideia é pegar o bicho e já tirar da água na hora e, enfim, comer ele em terra, jogar ele na terra para terminar de matar, enfim. Então, é muito interessante. Isso já foi discutido em outros artigos, mas esse aqui reforça e eles apontam mais ideias, mais insights ali sobre a ecologia dos espinossaurídeos. Esse focinho longo e ultra sensível serviria para isso. Inclusive, eles mencionam que espinossauros mais derivados, como o próprio Spinosaurus mesmo, taxon, gênero Spinosaurus, eles poderiam ter usado esse focinho também para caçar debaixo da água presas menores, mas não tão grandes assim. Eles acreditam que presas maiores, eles utilizariam mesmo o método de emboscada, margeando ali no rio, né? E aqui eu fiz então essa representação de um sucumimo / Cristatosaurus, né? Predando um peixe. E eu me baseei aqui nas garças atuais, né? Em que elas realmente ficam nessa posição, olha, de S do pescoço, tá vendo? Ó? Porque é a posição em que elas vão dar o bote. O bote tem que ser muito certeiro, tem que ser muito rápido, porque você não vai ficar debatendo o bicho dentro da água, você vai dar o bote, atordoar ele e imediatamente tirar ele da água, por um movimento que a gente chama de dorsoventral, ou seja, esse estudo e alguns outros que eu já li, eles mencionam que os espinossaurídeos não têm muita resistência de movimento lateral, digamos assim, ó, esses movimentos que os próprios crocodilos fazem, né, para desmembrar a presa e tudo. Mas eles têm uma resistência muito alta no movimento dorsoventral, que é esse movimento de botar a cabeça dentro da água e tirar. É esse movimento aqui que eu fiz a seta, né, para baixo e para cima, dorsoventral, igual as atuais garças, cegonhas fazem, né? Então, o que se pensa para os espinossaurídeos é que eles estariam posicionados nessa pose preparatória aqui, e eles estariam, digamos que estáticos, parados, sentindo as vibrações que os peixes aqui fazem na água. Só que é claro que esses bichos estariam atrás do peixão, né? Porque o gasto energético que eles teriam para ficar pescando um peixinho desse tamanhozinho aqui, ó, seria desnecessário, seria enorme. Para ficar pescando vários peixes desse tipo, é um gasto que eles não provavelmente evitariam fazer, né? Então, essa posição de emboscada é a posição, digamos que a primeira pensada, né, com o pescoço em forma de S aqui, pronto para o ataque de movimento dorsoventral, né, que já mergulha a cabeça na água e imediatamente retira o peixe, e com o auxílio das garras, eles imobilizam esse animal de se mexer muito, né? Agora, imagine então um espinossauro de grande porte, que o estudo inclusive menciona que espinossaurídeos
de maior porte, eles vão tendo robustez cada vez maior também no crânio. Enfim, a gente observa essa mudança craniana, essa evolução craniana dos espinossauros ao longo das famílias ali, né? Baryonychinius tinham um crânio mais esbelto, menos robusto em relação aos espinossaurinos, que foram tendo crânios um pouco mais largos, focinhos mais robustos, dentes mais robustos, maiores e provavelmente pescoços e uma mandíbula mais robusta também para predar os peixões aqui, ó, que estavam no ambiente desses animais, né? E que provavelmente valeriam sim a caça, valeriam sim o esforço desse bicho estar o tempo todo se deslocando dentro dos rios, né? Então, eu até queria mostrar aqui para vocês, ó, essa daqui é uma representação que o artigo trouxe, né, dos cristatossauros / sucumimos margeando ali nos rios para predar peixes. Ela é possível? Claro que é, mas eu particularmente acho que esses bichos entrariam mais na água. Eles não ficariam, digamos que na superfície terrestre só com um focinho debaixo d'água, não. Eu acho que principalmente os espinosauríneos, como espinossauros, que estavam predando, estavam atrás de presas cada vez maiores, até porque esses bichos eram imensos, precisavam de muita comida, então uma presa grande como essa valeria a pena o esforço. E eu acho que para esse bicho predar um animal desse porte aqui, ele teria que entrar mais no nível da água aqui, ó. Então eu fiz essa pose já do espinossauro nessa pré-pose de ataque, só esperando ele chegar cada vez mais perto para então abocanhar ele. E aqui fiz essa representação dele também utilizando os braços, né? Porque a gente pensa, cara, uma Ausonia, por exemplo, aqui, ó, esse peixão, ele é muito grande, muito pesado. Imagina a força que esse bicho teria para se debater. Só que aí que tá a estratégia dos espinossaurinos. A ideia não é morder o bicho e imobilizar ele dentro da água, e sim morder e imediatamente retirar essa criatura da água, e ela vai se debater fora, sem oxigênio, né, digamos assim. E ao mesmo tempo que você retira esse animal, você tá já com as garras ali, ó, segurando e imobilizando essa criatura, né, facilitando assim com que você, sei lá, mata ela. Então, eu acho que para presas muito grandes, como Malsônias, Oncopristis, talvez até crocodilianos, acredito que sim, espinossauros provavelmente estavam pescando mais do que além de peixes, né? A gente tem que pensar em outras criaturas aquáticas para esses bichos, né? Mas acredito que eles estariam usando seus braços para imobilizar as presas, até mesmo desmembrar elas, porque um espinossauro não engoliria um Malsonia inteiro desse tamanho aqui. Ele tinha que desmembrar esse bicho, tinha que processar ele em pedaços menores para ele conseguir engolir. E eu acho que isso aqui seria papel da mãozona dele, entende? E claro, a gente pensa que pode parecer absurdo um espinossauro conseguir retirar um grande Malsonia debaixo da água, só que esses bichos foram feitos para isso. Esses bichos evoluíram para fazer isso, pessoal. Então, a musculatura mandibular, mas principalmente a musculatura do pescoço desses animais, tinha que ser muito, muito forte para você conseguir tirar um bicho de dentro da água, que tem a densidade ainda maior do que a do ar. É muito diferente você retirar, você conseguir, sei lá, puxar alguém que tá ali no mesmo espaço que você, né? Ou seja, vocês estão ali na superfície do ar, digamos assim. Você pegar algum bicho e puxar para você, é muito mais fácil do que você pegar um bicho dentro da água e puxar para você, porque tem a resistência, tem a densidade da água e tem a força, enfim, que esse bicho faria dentro da água também. E tudo isso os espinossauros resolveram então com esse bote rápido, dorso ventral e muita força no pescoço. E eu acho interessante que esse estudo, ele inclusive menciona um possível, digamos que tendão que auxiliaria esse movimento aqui dorso ventral que os espinossaurídeos fariam, principalmente em táxons com essas espinhas neurais mais elevadas, como o próprio Spinosaurus. Eles não discutem isso muito, eles só mencionam que é possível, eles não comprovam nem nada, eles só dizem, é possível que os espinossaurídeos, como espinossauros, que tinham essas espinhas neurais mais elevadas, talvez algumas delas aqui, ó, talvez a primeira, talvez a segunda, até a terceira, enfim, elas suportariam tendões que auxiliariam ali a força e o movimento dos músculos, né, para esse movimento que eles estariam fazendo, puxar e retirar a presa da água rapidamente, né? Então, para dar auxílio a essa musculatura de ter força e flexibilidade o suficiente para retirar suas presas da água, que eles precisavam. Então, a gente imagina que eu fiz uma interpretação, ó, desses tendões, né, que a gente, digamos que a gente observa esses tendões também nos mamíferos e já foram propostos também aqui para hadrossauros, como Parasaurolophus, a gente chama de ligamento nucal, né? É um ligamento de tendão, é um tipo de ligamento
ligamento que se liga, digamos que na nuca do animal, a alguma vértebra dorsal aqui, ó. E aqui estão algumas representações, ó, para Parasaurolophus, enfim, nos cavalos, nas girafas, nos búfalos, nos bisões, a gente tem isso. Até nas aves a gente tem isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um ligamento nucal, digamos assim, que as aves têm e que pode ser que o Spinosaurus também tivesse, por conta dessa necessidade dele mesmo de ter força suficiente para tirar o bicho da água. As grandes presas que ele estava consumindo, né? O estudo só menciona que é uma possibilidade que ele tivesse esse tipo de ligamento, né, para auxiliar os músculos do pescoço nessa retirada, nesses movimentos que os bichos estavam fazendo, né? E aqui eu fiz algumas interpretações desse ligamento se ancorando aqui na terceira vértebra dorsal, esse aqui na primeira vértebra dorsal, enfim. E aí até traria uma aparência de um pescoço mais robusto pro espinossauro, que de fato esse bicho tenderia a ter, né? E outros artistas aqui já exploraram essa ideia, tá vendo? Alguns meio exagerados, né? Eu não estou dizendo que o espinossauro teria a corcova de bisão, que já foi proposto ali por um paleontólogo no passado, inclusive eu já fiz um short sobre isso, tá bom? Não estou dizendo que ele teria musculatura presente em toda a vela aqui, eu estou falando de um ligamento só, um ligamento. Mas assim, não necessariamente esse ligamento, ele era até as vértebras mais altas, ele poderia ser um ligamento mais curtinho, como eu fiz aqui, ó, só para auxiliar, não que fosse algo aqui, ó, um ligamento, tudo isso aqui, ó, tá? Mas tá aí uma ideia para vocês explorarem, não tô dizendo que tudo isso aqui é músculo, é só um ligamento aqui, ó, provavelmente essa parte aqui, ó, igual o mingau representou, seria uma coisa mais flexível, uma coisa mais de pele mesmo, não musculatura, tá? Talvez esse espaço aqui seria algo mais como uma pele mesmo, só que esse é o ligamento aqui, fazendo cor diferente, esse aqui é o ligamento que daria flexibilidade pro bicho estender a cabeça e voltar ela e conseguir retirar sua presa, né? Enfim. Então olha o tanto de coisa legal que esse estudo traz e ninguém falou sobre, meu Deus, gente. E por último, esse estudo inclusive fala sobre um cuidado parental, ele menciona um possível cuidado parental que os espinossaurídeos poderiam ter. No caso, Spinosaurus eles mencionam, porque aparentemente a gente observa cuidado parental em arcossauros vivos, tanto nas aves quanto nos crocodilianos. Então, faz sentido inferir cuidado parental em dinossauros, por exemplo, que também eram arcossauros, tá? Faz sentido inferir que, no geral, arcossauros teriam, sim, um cuidado parental. E, se eu não me engano, esse estudo, ele menciona que muitos espinossaurídeos de diferentes idades, de diferentes estágios ontogenéticos, adultos, jovens adultos, mais indivíduos juvenis mesmo, eles foram encontrados restos fósseis desses indivíduos em ambientes próximos. Ou seja, digamos que não necessariamente pode ser entendido como um cuidado parental, mas o que eles mais falam sobre é que os espinossaurídeos, em estágios ontogenéticos já iniciais, eles estariam exercendo o mesmo nicho ecológico, eles estariam exercendo ali o mesmo comportamento de predação em ambientes aquáticos que os adultos, porque essas neurovascularizações são encontradas em espécies juvenis de cristatossauros, por exemplo. Eles têm esse foramen ultrassensível também sendo jovens, e jovens espinossauros foram encontrados em regiões próximas em que adultos de espinossauros também foram encontrados. Então, assim, não necessariamente a gente está falando de um cuidado parental aqui, tá? Mas o que eles concluem, a hipótese que eles passam é que indivíduos já jovens, a partir do momento que eles atingiram um certo tamanho corporal, sei lá, 4 metros de comprimento, 5 metros de comprimento, eles já estavam exercendo o mesmo papel, o mesmo nicho ecológico que espinossauros adultos de 12, 13, 14 metros de comprimento. Então aqui eu fiz, né, tipo, um adulto pescando, um filhote aqui já pescando e um meio termo, um jovem adulto ou um adolescente de espinossauros, tudo ali na mesma região, exercendo o mesmo papel. Então a experiência, a habilidade, digamos assim, a se desenvolver para você conseguir caçar efetivamente e se tornar um animal de sucesso, digamos assim, um predador de sucesso nesse nicho, é uma experiência que você tem que adquirir desde muito cedo. E como a gente vê que animais já jovens de espinossaurídeos tinham essa região do foramen bem vascularizada, cheia de nervos, a gente pode inferir que desde pequenos esses bichos já estavam exercendo esse papel de pesca em mesmo nicho, digamos assim, que grandes espinossauros adultos, né? Eles estariam cada vez mais aperfeiçoando isso ao longo da vida, tá bom? Então por isso que eu fiz
aqui, um espinossaurinho bem de qualquer jeito, né? Já pescando um peixinho, porque aparentemente é isso que o estudo também conclui, né? Também traz uma inferência legal aqui sobre comportamento, ecologia dos espinossaurídeos, tá bom? É isso aí, pessoal. Sucumimo foi morto em Goiânia e tá todo mundo triste, mas vida que segue, paleontologia é assim mesmo. Talvez vai sair um estudo ou uma resposta de paleontólogos que estudam o sucumimo e tem material fóssil dele e vão dizer que não, tem suas diferenças. A gente tem que esperar mais estudos, principalmente mais exemplares fósseis, pra gente entender de fato essa diferença, tá bom? Mas de qualquer forma, o estudo tá aqui na descrição, leiam ele porque trazem muitas inferências legais sobre espinossaurídeos. Se eu falei alguma coisa errada aqui, se eu interpretei alguma coisa errada, me desculpem, mas eu li esse artigo ontem, bem rapidão. Na verdade, sim, passei o dia inteiro lendo, mas em pausas, então não sei se eu consegui processar tudo. Hoje eu reli algumas partes também, mas enfim, eu não sou perfeito, posso ter interpretado alguma coisa errada e aí vocês me corrijam aí nos comentários, tá bom? Fiquem aí com a arte final e até o próximo vídeo, galera. Falou!